É sol e mar, tudo junto. Aí, mas vou apresentar aqui minha esposa, né? Missionária Maria Luísa. Meu filho Michael. A gente tem mais 3 e um neto. Né? Pode passar tudo. Depois a gente dá um prato. Aleluia. Para mim é um motivo de muita honra estar aqui nesta noite. É um privilégio estar conhecendo mais uma parte do corpo da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Eu vim de parte da cobertura do meu pastor, mais conhecido como o profeta maior, pastor Marcos, né? A gente auxilia ele na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nova Dimensão, na cidade de Birité, na Vila Ideal. Né? E quem trouxe Bíblia nesta noite, vamos ela para cima assim, glória a glória. Aleluia! Porque os guerreiros, quando eles estão em posição de batalha, vão para o rei, levanta a Bíblia, não, a espada, né? Todos erguem a espada, né? Acompanhando o rei, porque quando o rei levanta a espada, é porque é a hora da batalha. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Em ato profético, eu gostaria que você, assim com a Bíblia para cima, fechasse os seus olhos e dissesse assim comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, fala, que eu ouço sua voz. Nesta noite é noite de batalha. Por isso, meu Pai, eu quero ser revestido com a tua armadura nesta noite. E aonde, meu Pai, os meus familiares, aqueles, ó Deus, que não estão aqui, mas estão na minha casa, ou no trabalho, ou em outro lugar, sejam, meu Pai, guardados, porque nesta noite, tudo aquilo que me impedia de receber está aniquilado, em nome de Jesus. Amém? Olha a sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Oh, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Toda a honra e toda a glória é de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Quem achou, diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe:
Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Já é a quarta vez que o Senhor me leva a essa passagem. Mas todas as 4 vezes que Deus me direcionou, Ele sempre me mostrou uma revelação diferente. Quem crê em revelação aqui diz amém. E hoje não é diferente. Deus tem uma palavra diferente para essa igreja, para o dia de hoje. Deus tem uma revelação para hoje. Né? Não sei como você passou o seu dia, mas Deus tem algo diferente hoje aqui ainda. Aqui a Bíblia nos relata uma história já conhecida de muitos cristãos e leitores da palavra de Deus, acerca de uma história que se deu no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, que quando o Senhor Jesus ele parte da Galileia, a Bíblia vai dizer que ele tinha algo para resolver, só que os seus discípulos não tinham uma ideia da profundidade que isso necessitaria, porque a Bíblia já começa nos relatando aqui que, indagando o ministério de Jesus, porque uns são batizados e outros não, e a quantidade, e a preocupação dos fariseus naquela época, que eram doutores da lei, era de ficar vigiando e procurando um erro em Jesus para que possam prendê-lo e matá-lo. Então a astúcia deles fez com que Jesus se deslocasse de região em região, aldeia em aldeia, cidade em cidade, para espalhar as boas novas do reino de Deus. Nesses deslocamentos que o Senhor fez, a Bíblia vai deixar muito claro que Jesus muda os planos muitas das vezes. Quando Jesus ele queria ir para o outro lado, ele falava assim: vou na frente que eu vou para o monte orar. Jesus sempre procurava um jeito de ter contato com o Pai, para que o reino de Deus se estabelecesse entre o céu e a terra. Porque mesmo ele sendo o próprio Deus, a figura de Deus, ele tinha que ter um contato com o céu, para que a unção permanecesse ali sempre que era necessário utilizá-lo, para curar, libertar, expulsar demônios, ressuscitar mortos. E agora a Bíblia vai nos dizer aqui que nesse deslocamento, talvez improvável, Jesus agora ele quer retornar de um lugar que ele tinha acabado de sair, que era a Galileia. E agora ele indo para um caminho, de repente ele volta. Ou seja, os planos eram para a Judéia. Fala para o irmão que está falando, os planos eram a Judéia. Mas era necessário voltar. Então, o mestre, neste momento, ele resolveu voltar. E para quem não conhece, os samaritanos aqui, eles eram um tipo de judeu mestiço. Todos conhecem a história e sabem que o povo samaritano se deu-se que quando Salomão morre, as 10 tribos vão para o reino de Judá e 2 tribos ficam com o reino de Israel. Israel agora tem uma nova capital, que é Samaria. E agora cada um vai adorar a Deus do seu lado, o reino do norte e o reino do sul. Por quê? Porque agora o lugar de adoração muda. Quando Daniel orava, tinha uma janela voltada para Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar da adoração. E sendo assim o lugar da adoração, na deportação da Babilônia, a tribo de Judá então ficou escravizada, porque a Babilônia escravizou, e
e usou muito de Judá. Veio promessas e Deus então tirou a escravidão do reino de Judá, libertou o seu povo, e assim eles construíram um novo templo que foi destruído na época, mas os samaritanos não ajudaram eles. E na deportação da Babilônia, eles se misturaram com outras raças, ou seja, com outros povos que não deveriam misturar. Assim, eles foram extintos dos hebreus por causa de motivos religiosos. Então a religião naquela época fez uma divisão entre o povo. Então o povo samaritano começou a adorar a Deus em Sicar, aonde eles tinham a herdade, aonde que Jacó tinha. Por isso uma mulher samaritana tinha sempre esse pensamento, Bíblia falando com Jesus, indagando com Jesus que o povo deles, que eles tinham adorado, e Abraão era o pai deles e tal. Mas os judeus então começaram a ter uns debates, porque eles não aceitavam alguns samaritanos que também eram judeus de raiz e de sangue, e não aceitavam a linhagem deles, porque eles se misturaram com povos. Mas a ideia de Deus nunca foi só um povo, mas sim nações. Por quê? Porque o dia que o povo for um, aí sim está concluído o plano secreto do Pai. E agora, o povo samaritano agora tem um pouco de recua, porque tinha um caminho que eles tinham que passar, que não queriam trombar com os judeus de espécie alguma. E justamente nesse caminho, Jesus escolhe para voltar para Galiléia. E justamente no caminho onde ele poderia trombar com um samaritano. E agora, os discípulos então vão para a cidade para comprar comida. Jesus utilizando de estratégia, porque Deus é estrategista. Ele agora faz um encontro improvável com uma mulher. Mais engraçado que Jesus chega diante da fonte e senta. E o texto fala que é assim. E agora Jesus ele tem sede. E vem de encontro a ele uma mulher samaritana. O engraçado aqui é que as mulheres tinham um horário certo para todas elas buscarem água. Aleluia. Tinham um horário certo. Mas engraçado que aquela mulher agora, ela vai em um outro horário, fora do horário das mulheres, fora dos costumes das mulheres, e sozinha, e vai lá buscar água. E agora o que me deixa mais interessado ainda no texto, eu consigo observar a sabedoria e a mansidão que Jesus utiliza para ganhar aquela mulher. Jesus agora, ele utiliza de uma estratégia natural e leva aquela mulher para o espiritual. Jesus simplesmente diz para ela algo simples: dá-me de beber. E aquela mulher olha para a fisionomia de Jesus, para a aparência de Jesus, e fala assim: como? Sendo tu judeu, se dirige a palavra a mim, que sou mulher, primeiro, depois samaritana, e me pede de beber. Jesus olhando para aquela mulher, eu imagino o olhar daquela mulher focado em Jesus, e ele vai virar para a mulher e fala assim: mulher, se tu conheceras o nome de Deus e quem é que te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. O interessante aqui é que Jesus jogou a semente para aquela mulher. Jesus chegou, jogou a semente, e aquela mulher, ela simplesmente começou a indagar Jesus sobre algumas questões que não eram do momento, mas Jesus utilizou sempre da estratégia para pegá-la. Fique bem atento que eu quero explicar uma coisa para vocês. Então a mulher disse para Jesus da certa forma: como? Se o poço é fundo. Repita assim comigo: como? Se o poço é fundo.
Então Jesus, ele vai pegar aquela mulher em uma outra estratégia. Ela vai falar assim: o poço é fundo e você não sabe como tirar, visto que você não tem nada. Ou seja, cada judeu ele carregava uma túnica, e na túnica dele tinha alguns lugares que eles guardavam, e eles utilizavam muito de cabaça, de pedra, para tipo uma conchazinha para pegar água e beber. Nem isso Jesus estava liso, porque a bagagem os discípulos levaram. Aleluia. Deus então começou a fazer uma coisa para resgatar a vida de uma mulher que estava perdida na sua vida. Porque o horário das mulheres buscarem água era um outro horário. Por que aquela mulher foi sozinha? O texto vai explicar. Jesus falando no capítulo 12, a mulher falando no versículo 12, diz assim: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água aqui, torna a ter sede, mas a água que eu me der fará no seu ventre uma fonte a jorrar água para a vida eterna. Aleluia, Deus. O interessante aqui é que a mulher agora começa a comparar Jesus com Jacó, mas ela não sabia que Jesus era maior do que Jacó. Ela não sabia que aquela mulher tinha aqui Jesus tinha uma conexão direta com o Pai. Jesus não era simplesmente um sacerdote que precisava matar um cordeiro para ter contato. O contato era direto. Então aquela mulher começou a sentir uma aproximação divina sem ela mesmo perceber. E sem ela perceber, ela começou a entregar tudo. Porque na presença de Deus nada passa batido. Aleluia. Na presença de Deus nada fica oculto. Aleluia. Na presença de Deus nenhuma coisa que está escondida fica simplesmente escondida. Simplesmente vem à tona. E Deus não precisa forçar ninguém a falar nada, simplesmente a presença dele é o suficiente para a gente abrir o nosso coração e derramar na presença dele. O fato daquela mulher agora não ir no mesmo horário que as mulheres iam para buscar água, primeiro, ela não tinha reputação. Porque ela mesma vai entregar para Jesus. Quando Jesus fala assim: qualquer que beber dessa água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. E agora a mulher fica interessada na água que Jesus tinha. Jesus pediu água a ela, e depois ela agora quer pedir a água que ele tem. Ou seja, todo faminto com as coisas de Deus, o mundo espiritual, ele primeiro parte para o natural, e depois ele começa a interessar pelo espiritual. E o caminho é só Jesus. O caminho é só Jesus. A fiação é só Jesus. O centro é só Jesus. O segredo é só Jesus. Não tem um projeto elaborado diferente que tem para o crescimento. Não. O crescimento é Jesus. Aleluia. Paulo falou, Apolo regou, Cefas também plantou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então não tinha um outro caminho. Então ela começou a descobrir que Jesus era o segredo. Ela começou a ver em Jesus a salvação, mas isso era o interior dela que estava falando mais alto. Porque o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele é que convence o homem. E sem o homem querer, a alma sente a presença do Espírito. O Espírito clama. Então a alma fica mais com sede, mais sedenta, e começa a entregar tudo para Jesus. Glória a Deus. Interessante que aquela mulher começou criticando, agora ela começa a adorar Jesus. Sabe como?
dá-me de beber da sua água. Me dá dessa água. Ela não estava vendo a água, mas ela estava sentindo o cheiro da água. Você já viu o salmista profetizando? Assim como a costa anseia pelas águas, assim é minha alma com sede de ti. A alma dela simplesmente sentiu o cheiro da água e começou a buscar. Dá-me dessa água. Aleluia, Deus. Quantas pessoas estão assim nos nossos dias? Sedentas. Quantas pessoas estão sedentas? Os problemas estão quase matando, os problemas estão atropelando, os problemas estão amontoando, e as pessoas não vê nada, não vê uma solução, não vê um caminho, não vê nada, uma resolução nenhuma de problema. Mas no momento que a presença de Deus chega, ele sente o cheiro da água e a alma dele começa a descer. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: o que resolve o seu problema não está aqui fora, está aqui dentro. O que vai resolver a sua situação não está lá fora, mas está dentro de você. Aleluia. Porque o segredo é você adorar a Deus na beleza da santidade dele. E não conforme os fariseus. Jesus falou assim com seus discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma herdarei o reino dos céus. Sabe o que Jesus quis dizer? Se você não ser mais poderoso do que o escriba e o fariseu, como isso? Se você não obedecer mais que ele, se você não crer mais que ele, se você não seguir a Jesus mais do que eles, se você não orar mais do que eles, se você não adorar mais do que eles, de maneira alguma você herdará o reino dos céus. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Seja extravagante, se entregue por inteiro. Você se entrega por tantas coisas neste mundo, você levanta a sua voz por tantas coisas neste mundo, você entrega para tudo neste mundo, você entrega para homem, você entrega para mulher, você entrega para o homem, para o artista, você entrega para o empresário, mas você não entrega para Deus. Mas Deus está querendo que você entregue para Ele hoje, porque Ele vai resolver para você. Entrega. Nós temos uma dificuldade de expor aquilo que está agarrado aqui dentro. Você sabia que nos últimos dias a depressão vem por causa disso? Quanto mais você prende aquilo que está aqui dentro, mais o seu espírito fica sufocado. A sua alma começa a sentir a pressão e, em vez de soltar para fora, ela vai soprando para dentro. E as pessoas estão cada vez mais emotivas, emocionais, não aguentam uma crítica e já começa a entrar em depressão, a cair em descrédito. Mas Deus está dizendo: você pode. Interessante é que aquela mulher agora, ela pede a água para Jesus. Jesus, dá-me dessa água, para que eu não venha mais aqui, não tenha que vir mais aqui e para tirar água deste lugar. Sabe o que aquele lugar representa para aquela mulher? Humilhação, julgamento. Eu vou explicar por quê. Aquela mulher não ia buscar água junto com as mulheres porque era considerada impura. Ela era uma mulher até o tutano de adúltera. Jesus agora ele utiliza de uma conversa e começa a conversar com a mulher. Mas o interessante é que Jesus não julgou ela 1 minuto. Sabe por quê? Porque ele simplesmente ele falou assim: vai lá e chama o teu marido. E ela simplesmente vira para Jesus e fala assim: não tenho marido. Jesus fala assim: disseste bem, tivesses 5, meu Deus do céu, e o que está com você não é teu também. Jesus poderia juntar as pedras e dizer assim: eu vou te dar uma pedrada aqui agora, porque você é impura. Eu estou conversando com uma mulher impura agora. Mas não. Jesus olhou para aquela mulher e ele lembrou lá atrás, quando ele disse assim: é necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Aquela mulher não ia dar com outras mulheres. E sempre é assim. A pessoa que está dentro do erro, ela tem vergonha de ter amizades, tem dificuldade de ter amizades. As pessoas que escondem o seu pecado,
é ter dificuldade de expor suas emoções em público, é ter dificuldade para se abrir e para falar da sua situação. Uma pessoa que está acometida de alguma coisa escondida, ela tem dificuldade de fazer amizade sincera.